tarde para todos, para todas. Tudo bem com vocês? Estávamos estudando funções vetoriais. Muito bem. Que bom que não esqueceram. Vamos ver aqui no slide, então quero fazer uma pergunta para vocês. E o que é mesmo uma função vetorial? Isso, ele falou que é uma função real, aquela que a imagem é sempre um vetor, né? Resumindo isso. Então, ela para cada número real, ela vai associar um vetor, né? Diferente das funções reais que a gente tinha estudado, que para cada número real associa um número real. A função vetorial, a única diferença é que você pega um elemento no domínio, que é o número real, e ela associa um vetor. Então, olhando aqui para o slide, aqui f de x é a função que tem como regra x ao cubo menos 8 dividido por x menos 2. É uma função vetorial? Por que não? Isso, quando a gente faz aquela continha ali para descobrir a imagem, é um número real, certo? Essa não é uma função, é vetorial, é uma função de uma variável real a valores reais. Mas, vamos ver se vocês sabem calcular quanto essa função ela associa o 1 a que número, ou seja, que é a imagem do 1 por essa função. 7. Concorda todo mundo aí? Tá? Então, essa função ela leva o 1 no 7. Que é a imagem do 2 por essa função. 0. Então, quando a gente substitui lá na regra 2 e faz a conta da 0, é isso? Eu vou fazer... mudaram de ideia. Isso. Quando a gente substitui o numerador por 2 lá, vai dar 0 e embaixo vai dar 0. Né? Independente de em cima, o valor que dá em cima e embaixo vai dar 0 e não tem uma divisão por 0, né, no conjunto dos reais. Tá? Isso significa o que, gente? Que eu não posso usar essa regra para calcular o valor de 2, ou seja, o 2 não pertence ao domínio dessa função, certo? Ela não está definida para x igual a 2. Tá? Tem algum outro valor aí que a gente não pode calcular, além do 2? Vocês acham? Quero determinar o domínio da função. Quem é? Todos os reais. A única restrição que a gente tem é para o 2, né? Então, seria todos os reais menos o 2. Ou seja, posso representar na forma de intervalo de menos infinito até o 2, aí pula o 2 e de 2 a mais infinito, tá? Mas eu posso estar interessado, embora ela não esteja definida em 2, eu posso querer saber como que é o comportamento dela próximo do 2, na vizinhança do 2, que a gente chama, né? Então, por exemplo, posso querer calcular qual é a imagem dessa função em 1,9999. Ela não está definida para x igual a 2. Tá? O domínio dela, de menos infinito até o 2, suponho que aqui seja 2. De 2 para mais infinito para 2, ela não está definida. Mas eu quero avaliar como que é o comportamento dela aqui, olha. Bem próximo do 2. Por exemplo, qual é a imagem de 1,9999? Quanto deu isso aí? Fazendo as continhas, a gente vê que dá 11,999. Não é tanto 9. 9994. Ok? Eu posso também querer saber qual é o valor dela, próximo do 2, mas maior do que 2. Valores próximos de 2 à direita, né? À direita de 2. Ou seja, quanto que vale a imagem dessa função em 2,0001. Tá? Jogando lá na regra, dá 12,0006. O que podemos dizer disso aí? Que é 12? Tem certeza? Então, agora a gente está perguntando o limite de x ao cubo menos 8 sobre x menos 2, que é a regra daquela função, quando x tende a 2. Quanto é esse limite? A turma de lá disse que é 12. Né?
Então, dizer que esse limite é igual a 12. Qual é o significado disso? Dizer que limite x ao cubo menos 8 sobre x menos 2, quando x tende a 2, é 12. O que significa isso? Nossa, mas vocês ficaram calados aí. Quer vir explicar aqui, Bernardo? Não? Mas vocês sabem o que significa isso, né? Sim? Turma aí de trás? Isso significa que a medida... Opa! À medida que a gente está tomando, como a gente fez no cálculo, tomando valores para o domínio da função próximo de 2, o resultado da conta, que é a imagem da função, está assumindo valores próximos de 12. Né? Quando x se aproxima de 2, o resultado dessa conta, que é a imagem da função, vai tomando valores próximos de 12. Tá? Então, hoje a gente vai iniciar o estudo do cálculo de funções vetoriais. Tudo que a gente viu para funções de uma variável real lá no cálculo, a gente vai estudar aqui para funções vetoriais. Né? Limite, derivada e integral. E a gente vai começar com a base de tudo, que é o limite. Tá? Então, vamos recordar a definição de limite de funções escalares, que são funções de uma variável real, valores reais. Então, olha só. Esta notação, que a gente lê, limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Qual é o significado disso? Que à medida que o x se aproxima de A, aqui, ó, à medida que o x está se aproximando de A, o valor de f de x se aproxima de L, certo? E mais, ainda tem uma informação. E esta aproximação pode ser feita com o grau de precisão que a gente desejar. Tá? O que significa isso? Eu posso aproximar tanto quanto eu queira a imagem daquele valor de L lá. Né? Então, essa igualdade aqui significa que para valores próximos de x, o resultado dessa conta está próximo de 12. Próximo quanto? O quão longe isso aqui está de 12? Eu posso aproximar tanto quanto eu queira. O limite é isso. Eu posso tornar... eu quero que a diferença entre aquela conta e o 12 seja menor que 10 elevado a menos 2. Eu consigo escolher um valor de x para x que isso aí aconteça. Eu quero que seja menor do que 10 elevado a menos 50. Eu consigo um valor de x que isso aconteça. Né? Essa é a afirmação do limite. Posso aproximar tanto quanto eu queira. Então, olha, isso aqui é a função. Embora ela não esteja definida para x igual a 2, mas a gente faz análise, né, do que acontece quando x está se aproximando de 2. Tenho duas maneiras de aproximar de 2 na reta. Né? A esquerda tomando valores menores e a direita tomando valores maiores. Então, no limite, eu não estou interessada no ponto. Eu estou interessada na vizinhança do ponto. Tá? Então, eu tenho que analisar o comportamento pela direita e a aproximação pela esquerda e pela direita. Tá? Então, por aquela função lá, ó, tomando alguns valores aqui de x, próximo de 2 mais menores. Então, quando x é 1, substituir aqui, a imagem da função dá 7. Aí aproxima mais ainda. X igual a 1,8, a imagem da função dá 10,89. Vou aproximar mais, 1,9, já vou obtendo essa imagem. Aproximar mais ainda. Eu aproximo, só não posso tomar x igual a 2, né? Porque para 2 não está definida. Então, a gente observa o que está acontecendo quando o x está se aproximando de 2. A imagem da função está tomando valores cada vez mais próximos de 12. Né? Então, diz assim, quando x se aproxima de 2 por valores menores, o f de x se aproxima de 12. Isso já é suficiente para eu dizer que o limite é 12? Não, eu tenho que
analisar o comportamento da função pelo outro lado. A gente fez uma aproximação aqui por valores menores, né? Mas o que acontece quando eu me aproximo aqui, tomando valores que são maiores do que 2, tá? Fazer uma tabelinha para a gente analisar aqui. Pega 3, que é maior do que 2. Pega um valor mais próximo, 2,2. Mais próximo ainda, né? E vai aproximando, cada vez mais próximo. Então, quando x se aproxima de 2 pela direita, por valores maiores, a imagem também está se aproximando de 2, tá? Então, aí a gente afirma que o limite dessa função é 12. Então, essa afirmação de dizer que o limite de f de x quando x tende a L significa que à medida que o x está se aproximando de A, o f de x está se aproximando de L. Aí é muita aproximação, né? Aproxima, aproxima, quero perguntar para vocês. E como é que a gente calcula essa aproximação entre os números? Meninos da física e meninas da física. Como é que a gente calcula essa aproximação? X se aproxima de A, f de x se aproxima de L. Daí, como é que eu calculo essa aproximação? Na reta real, como vê aqui o slide, na reta real, como eu calculo a distância entre pontos? Sabe que a gente tem uma correspondência, né? Ponto e número, número e ponto. É um módulo, né? Eu calculo. Tenho 2 números. Significa que eu tenho 2 pontos na reta cujas coordenadas são esses números. Tenho 2 pontos. Então, tenho 2 números que são as coordenadas desse ponto. Como é que eu calculo o quão longe ou quão perto o número x está do número A, ou o ponto P está do número Q? É a distância entre eles, que é dada pelo valor absoluto da diferença. Ou x menos A ou A menos x, né? Tá? Então, à medida que x se aproxima de A, como é que eu calculo essa aproximação? Calculando o módulo, tá? Entre a diferença dos números. Então, olha só. Se eu tenho aqui na reta real, no eixo x, pontos P e Q de coordenadas A e x, como é que eu vou medir quão próximo x está do A? Calculando o valor absoluto, ok? E se os pontos estão no eixo y, muda alguma coisa? Não, estamos na reta, tá? Portanto, a distância entre os números f de x e L é calcular o valor absoluto entre a diferença entre os números. Ok? Então, olha só. Voltando aqui na definição. Limite de f de x quando x tende a L, a gente disse assim, à medida que o x está se aproximando do A, ora, se o x está se aproximando do A, então o valor absoluto da diferença está se aproximando de 0. Concorda? Tá? Se o f de x está se aproximando de L, significa que o valor absoluto aqui dessa diferença está se aproximando de 0, tá, gente? Então, essas aproximações são calculadas pelo valor absoluto. E aí, essa aproximação pode ser feita com o grau de precisão que desejarmos. Então, em linguagem simbólica, em linguagem matemática, é assim que se define o limite, tá? Então, a gente diz assim, limite de f de x quando x tende a L, se qualquer que seja para todo epsilon maior que 0, eu encontro um número R de tal maneira que se o módulo de x menos A for menor do que R, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Entenderam isso aí? Épsilons e deltas. Lembra que a gente diz que eu posso aproximar com o grau de precisão que desejarmos? É isso que essa definição aí está dizendo, né? Está dizendo assim, ó, tem aqui uma função, supor que isso aqui seja o gráfico da função, e aí existe aqui um número A, existe aqui um número L, não estou dizendo que a função está definida aqui, pode estar ou não. E aí você tem aqui pega o número epsilon, esse epsilon está simplesmente representando um número positivo. Você dá um epsilon de tal maneira que você quer que a diferença entre a imagem da função e o L seja menor do que esse número que você deu.
que pode ser meio, pode ser 1, pode ser 10 elevado a menos 50. Né? Você só quer que isso aqui, olha, encontra o valor de x lá perto do A, de tal maneira que quando eu calcular a imagem, a diferença é que tem que ser de menor que epsilon. Então, você quer que a imagem esteja aqui, nessa vizinhança. Suponha que isso aqui seja epsilon. Se isso aqui é L, esse tamanho é epsilon, aqui é o L mais epsilon. Aqui é o L menos epsilon. Tá? Então, simplesmente está dizendo, qualquer que seja o epsilon que você der, eu encontro outro número real, que vai ser aqui a vizinhança do A. Então, eu encontro o número R, de tal maneira que se eu tomar o x aqui nessa vizinhança, eu pegar um x aqui qualquer, olha, a imagem vai cair bem aqui, e, portanto, a distância que ela vai estar do número L é menor do que o número que você me deu, tá? É isso que o limite diz. Qualquer que seja o valor que você der, eu encontro um aqui, quando o x está nessa vizinhança, a imagem está dentro da tolerância que você quer, ok? Aí a gente vai calcular e limite de funções vetoriais. Como que é a definição? Então, eu vou considerar agora que eu tenho uma função vetorial, tá? E eu pego o número real A. Não é precisa essa função. Está definida nesse número real. A gente está dizendo, olha, de modo que a função está definida em alguma vizinhança de A. Pode estar definida no A, pode não estar. Por que a gente não exige que esteja definido em A? Porque o limite a gente quer estudar como a função se comporta na vizinhança do ponto, tá? Então, é necessário que a função esteja definida aqui, olha, numa vizinhança do A. Porque eu vou analisar como é que ela se comporta próximo de A, ok? Aí, ó, preste atenção para a definição. Limite de alfa de t quando t tende a L. O que significa dizer isso? Leiam aí, por favor. Leiam e procurem entender o que vocês lerem. Depois de entender, vocês me expliquem. Já leram? Já? Já entenderam que leram? Já? Me digam, tem diferença para a definição anterior de limite de função escalar? Não, né? Tem, ele falou que tem. Tem ali um aluno do Remo que falou que sim. Tem diferença do grau de precisão? Não entendeu o grau de... Tá, então vamos voltar. Ele falou que ficou na dúvida aqui, grau de precisão. O grau de precisão é exatamente esse epsilon aqui. Por exemplo, eu digo, olha, o limite dessa função é 12, como a gente disse. Aí, isso significa que eu posso tomar um valor, e era 2 lá. Então, pegando aqui valores numéricos. No caso aqui, o A era 2, e o limite lá a gente disse que era 12. Tá? Aí, dizer isso significa que eu posso aproximar o x do A, eu posso aproximar a imagem dessa função de 12, tanto quanto eu queira, com o grau de precisão que eu quiser. Tá? E você diz assim, olha, lembra que a gente foi calculando, ficou 11,99, 11,92. Eu quero que quando você calcula isso aqui, o f de x, que é o valor que você vai encontrar, e o 12, seja menor. Aqui é que está o grau de precisão. Você diz, eu quero menor que algum valor aí. Porque, dá aí um grau de precisão para mim. Eu quero que a diferença entre S e S seja menor do que o quê? Tu aí do Remo, estimula aí. O grau de precisão. Você quer que essa diferença entre o valor que você vai encontrar e o 12 seja menor, aí você estipula o valor. O grau de precisão é isso. Você pode dar qualquer valor que você quiser, que a gente consegue um X que quando substituir aqui dá menor do que esse valor. É isso que é o grau de precisão, tá? Diz, olha, eu quero 10 elevado a menos 64. É o epsilon. É o epsilon da vida, é esse valor que você dá. Então, eu tenho que encontrar, né,
um valor aqui, que quando eu... 2,00... Não pode ser 2. 2,00000 não sei o que quando eu calcular a imagem desse valor e subtrair de 12 dá menor do que esse valor aqui. Tá? O limite garante que é sempre possível. Tá? Então, e aí, para mostrar o que a gente faz? É dado o epsilon, eu vou fazer as manipulações algébricas para descobrir, tá, o quão distante o valor desse R. Qual é o valor que eu tenho que tomar aqui para que isso aí aconteça, tá? Entendeu? Esse que é o grau de precisão. Então, vamos voltar aqui no slide. Aqui diz a mesma coisa para a função vetorial, tá? À medida que o x se aproxima de A, o vetor alfa de t se aproxima do vetor L. E eu posso aproximar tanto quanto eu queira, tá? Olha, a única diferença que tem aí é a mesma coisa. O x está se aproximando do A, lá é t que a gente chamou. Aí o alfa de t se aproxima do L. A única diferença é que agora eu tenho uma aproximação entre vetores. O vetor alfa de t, e aqui era a aproximação entre números. 12,00 não sei o que, tá? E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente calcula a aproximação entre vetores? Entre números, já dissemos, é o valor absoluto. E entre vetores? Como é que a gente calcula? Quão próximo o vetor alfa de t vai se encontrar do vetor L? Como é que eu vou medir essa distância entre vetores? E hoje ninguém quis sentar na primeira fila, né? Sim, como é que a gente calcula a distância entre vetores? A gente tem que medir essa aproximação. Então, vamos ver como é que a gente calcula aqui. Olha só. Então, suponha que eu tenho o vetor L, tá? Segmento de reta que representa o representante de posição do vetor L. Pego um valor no domínio da função e aí eu tenho a imagem do t pela função vetorial alfa. Vou traçar aqui esse vetor vermelho. Quem é o vetor vermelho? Quem é o vetor vermelho aí, gente? É a soma de quem com quem? Está aqui o L, aí aqui eu tenho o alfa de t, e aí a gente traçou esse vindo daqui para cá. Vou colocar aquele em destaque aqui. Quem é ele? Vou chamar que ele de x. Vetor x, não sei quem é. Quem é o x? Lembra que a gente já faz isso toda a aula quase, eu acho que a gente tem de quem é esse vetor aqui, né? Olha só, comecei daqui, dei continuidade e o alfa de t está exatamente fechando aqui o triângulo, né? Então, pela definição da soma, o alfa de t, ele é a soma desses dois aqui. Ele é o L mais o x, que eu não sei quem é, quero descobrir. Então, eu vou isolar o x aqui. O x vai ser quem, gente? Vai ser o alfa de t menos o L, né? Estou somando aqui o oposto dos dois lados, tá? Então, este que está aqui, nesse sentido que foi colocado aqui, ele é o alfa de t menos o L, né? De fato, quando eu pego, somo este mais este, vai dar o alfa de t, tá? Então, aquele vetor que eu coloquei lá, ele é a diferença. Aí, olha só. Vou pegar agora um outro valor por parâmetro, de modo que o alfa de t fica mais próximo do vetor L. O que aconteceu com o vetor vermelho? Diminuiu o comprimento. Vou aproximar mais. Vou aproximar mais. O comprimento dele vai ficando cada vez menor, certo? Então, esse vetor vermelho aí, que é exatamente a diferença, o comprimento dele é que serve como parâmetro para eu medir o quão próximo o alfa de t vai estar do vetor L, certo? Para eu medir
números é o valor absoluto. Quero calcular essa aproximação entre vetores, eu vou medir usando a norma da diferença, tá? Então, olha só, revendo aqui. Aproximei, diminuiu o vetor lá, vermelho. Aproximei, vai diminuindo, tá? Então, à medida que o alfa de t se aproxima do L, o comprimento desse vetor vermelho, que é a diferença, está se aproximando de zero. Ok? Então, voltando lá na definição de limite, limite de alfa de t quando t tende a L, significa dizer que à medida que o t está se aproximando de A, ora, mas quem mede a aproximação entre esses dois números? O valor absoluto, tá? Então, dizer t se aproxima de A é dizer que o módulo de t menos A está se aproximando de zero. Dizer que o alfa de t se aproxima de L é dizer que o módulo daquele vetor vermelho está se aproximando de zero, tá? O comprimento do vetor. E aí é a mesma coisa, e esta aproximação a gente pode fazer com o grau de precisão que a gente desejar. Então, você quer que essa diferença aqui seja menor que 10 elevado a menos 300? Tudo bem. Eu encontro um valor próximo de A, de modo que isso aqui seja menor do que o valor. Então, em linguagem matemática, a gente diz assim, ó, qualquer que seja o epsilon que você der maior do que zero, eu encontro um outro número R maior do que zero, de tal maneira que se a distância que o θ do A for menor do que o número que eu encontrei, então o comprimento daquele vetor vermelho é menor do que o que você deu, como parâmetro, teu grau de precisão que você está exigindo, ok? Então, para a gente não esquecer, a ideia é, se o limite de alfa de t quando t tende a L, ou seja, o vetor alfa de t está se aproximando do vetor L, então o comprimento daquele está se aproximando de zero, tá? Então, o limite do comprimento daquele vetor é zero. E vale no outro sentido. Se o comprimento do vetor vermelho é zero, ou seja, quanto mais t se aproxima de A, mais o comprimento daquele vetor se aproxima de zero, então é porque o vetor alfa de t está se aproximando do vetor L. Ok? Tá ou não, gente? Vocês sabem que vocês podem falar, né? Tá? Porque isso aí é a definição de limite, e é isso que a gente vai usar. Então, é importante vocês entenderem para que a gente vai usar para chegar aos resultados. Então, juntar as duas informações, tá? Limite da função alfa de t quando t tende a L, então significa que o limite do comprimento daquele vetor é zero. E vale no outro sentido. Se você tem aquele vetor vermelho, está ficando cada vez menor, e você pode aproximar ele de zero tanto quanto você queira, então é porque o limite de alfa de t é L. Ok? Bom, entendido, então vamos ver como é que a gente calcula o limite de uma função vetorial. Suponha que agora eu tenho uma função vetorial alfa de t. Então, as componentes desse vetor são funções escalares, certo? Então, vou generalizar aqui que ela tenha n-dimensional. Aqui eu tenho uma função escalar x1 de t, x2 de t, xn de t. Aí eu vou tomar aqui um A, um número real, de maneira que eu possa calcular imagem dessa função na vizinhança desse A, tá? Aí, olha só, aqui o que eu tenho são funções reais. Eu vou pegar e calcular o limite. Suponha que eu calculo o limite desta primeira função aqui, x1 de t, quando t tende ao número A que eu tomei lá. Limite de uma função real, tá? Eu calculo, o resultado vai dar um número real, se esse limite aqui for finito existir. Dá um, vou chamar o número L1. Calculo o limite dessa outra. No mesmo ponto. Dá um valor L2. E assim eu faço com todas as funções componentes.
vai dar um valor ln, tá? Entenderam o que eu estou fazendo aí? Estou dizendo isso aqui, ó. Vou colocar aqui um exemplo para a gente enxergar o que está sendo feito. Ah, e aí agora eu vou construir um vetor L que tem como componente exatamente esses valores que eu encontrei aqui. O limite que eu encontrei para a primeira função, o limite que eu encontrei para a segunda. Tá? Então, seria isso aqui, olha, gente, vamos pegar aqui. Eu tenho uma função. Supor que ela seja bidimensional. Aí eu vou pegar o A aqui como sendo 1. Né? O que eu estou dizendo? Tinha uma função vetorial e aí eu vou calcular o limite de cada uma das funções componentes. Então, eu vou calcular o limite. Essa aqui é a função x1, essa aqui é a função x2. Então, eu estou dizendo que eu calculei limite de x1, que é 2t mais 3, quando o t tende a 1. Sabemos calcular esse limite? Dá quanto? 5. É uma função, é 5, né? É uma função real, tá? 5. É isso aqui que eu estou dizendo, que é esse L1, o valor que deu o limite. Aí eu calculo o limite da outra função componente. Limite de t ao quadrado quando t tende a 1. Que vai dar 1, tá? É isso que eu chamei aqui de L2. E aí eu construí um vetor que tem como coordenada exatamente os valores que eu encontrei, o limite de cada uma das funções componentes. Tá? É isso que eu fiz aqui de forma genérica. Tá? O que a gente quer mostrar? Que o limite dessa função é exatamente esse vetor, que é formado pelo limite de cada uma das funções coordenadas. Tá? Então, aqui. Quem vai ser o limite da função aqui? De 2t mais 3, t ao quadrado, quando o t está tendendo a 1. É exatamente o vetor formado pelo limite das funções coordenadas, tá? Mas então vamos generalizar isso aqui. Olha só, então vou usar isso aqui. Peguei o limite de cada uma das funções coordenadas e encontrei o valor de cada um deles, supondo que eles existem e sejam finitos, tá? Aí eu vou usar essa informação que eu tenho aqui. Eu pergunto e vocês respondem, tá? Combinado? x1 de t menos L1. Quando t tende a A. Quanto dá esse limite aqui? 0. Todo mundo é? Estou usando aqui. Limite da soma da diferença é a diferença dos limites. Aí a mesma coisa para cá. Limite de x2 de t menos L2 quando t tende a A. Também vai dar 0, certo? E assim eu vou fazer para cada uma das coordenadas. xn de t menos ln. Ok? Agora, se eu pegar, e quanto dá limite de x1 de t menos L1 ao quadrado, quando t tende a A? Quanto dá esse limite ao quadrado? Ah, tá. Eu tenho... Olha só, eu estou usando o que aqui? Ele falou que é 0. Concordam com ele? Porque eu estou usando aqui que o limite do produto não é o produto do limite. Se esse limite aqui é 0, então ele multiplicado por ele mesmo. Estou usando o produto do limite. É o limite dele vezes ele mesmo. Então, vai dar 0. E assim eu vou ter para todas as funções coordenadas. O limite do quadrado
x2 de t menos L2 ao quadrado. Quando t tende a A, vai dar 0. E assim eu vou ter o mesmo resultado para todas as funções coordenadas. E se eu agora vou somar, então eu posso ter o limite de x1 de t menos L1 ao quadrado, mais a segunda função lá, xn de t menos Ln, quanto dá esse limite aí, gente? 0. Por que 0? Estou usando que propriedade? Limite da soma, soma dos limites, né? Então, eu estou pegando o limite deste somando com este, que vai ser a soma dos limites, que é 0 mais 0 mais 0. Então, isso aqui dá 0. E agora, eu vou calcular o limite da raiz quadrada menos L1 ao quadrado. Vou pular aqui, vai até a última. Quanto dá o limite agora da... Não, peraí, que está mal escrito isso aqui. Xn de t menos Ln. Quanto vai dar o limite da raiz quadrada disso? A 0, porque a gente está usando também propriedade de limite. Limite da raiz quadrada é a raiz quadrada do limite, desde que seja um valor não negativo, né? Ok. Agora pergunto para vocês, mas o que é isto aqui? Raiz quadrada da soma dos quadrados desses valores aí. Isso aí é o quê? A norma. É a norma de que vetor? Veja que isso aqui é uma norma. Então, eu tenho aqui que o limite, quando t tende a A, isso aqui é uma norma de que vetor? Olha quem são as componentes dele. x1 de t menos L1. x2 de t menos L2. Quem é esse vetor aí? x1 é esse aqui, que é a primeira componente do vetor alfa. L1 é a componente de L, tá? Então, a gente está pegando este menos este menos este, ou seja, é o vetor alfa de t menos o vetor L, tá? Então, isso aí é a norma de alfa de t menos o vetor L. Deu igual a 0, tá? Então, moral da história, eu tenho um vetor, uma função vetorial. Se eu calcular o limite de cada uma das funções coordenadas, né, e construir o vetor que tem esses limites calculados, eu chego à conclusão que o limite do comprimento da diferença de dois vetores aí dá 0. O que eu posso concluir daí? Vou dar uma dica aqui para vocês, hein? Bora ver aqui o slide. Ah, já está até aqui, ó. Ó, não cheguei nessa conclusão aqui, gente? E isso implica o quê? Que o limite da função vetorial é exatamente o vetor L, né? Se você tiver o lado esquerdo, você pode inferir o direito. Se tiver o lado direito, pode inferir o esquerdo, porque eles são equivalentes. Então, isso implica que esse vetor está se aproximando deste quando t se aproxima de A, ou seja, limite de alfa de t quando t tende a A é o vetor L, tá? Ou seja, quero calcular o limite de uma função vetorial que tem coordenadas x1 de t, x2 de t,
xn de t. Quando t tende a um certo valor a. Que conclusão a gente chegou? A gente disse que esse limite aqui é esse vetor L, certo? Vocês estão acompanhando, gente? Esse vetor, que é esse vetor L, que é formado de L1, L2, Ln. Mas quem é o L1? Quem é o L1? É o limite da primeira função coordenada, tá? Quem é o L2? É o limite da segunda função coordenada, tá? Então, em vez de escrever L1 e L2, eu vou substituir aqui. Mas quem é o L1? É o limite da primeira função coordenada, x1 de t, quando t tende a A. Quem era o L2? É o limite da segunda. E assim sucessivamente. Ok? Então, para calcular o limite da função vetorial, basta calcular o limite das funções componentes, que são limites de uma variável real a valores reais. Eu tinha que fazer também no outro sentido, tá, gente? Porque o que eu mostrei aqui é que quando eu calculo o limite das funções coordenadas, né, esse vetor que eu encontro é exatamente o limite de alfa. Né? Mas também eu tenho que mostrar aqui. Eu calculo o limite da função vetorial, encontro o vetor. As componentes desse vetor são exatamente o limite das funções coordenadas, tá? Não vou fazer todo o processo, mas está escrito nas nossas notas de aula, tá? As continhas. Mas deu para entender a ideia? Como é que a gente chega nesse resultado? Então, ficou super simples calcular o limite de função vetorial, né? Vocês acham que vocês podem errar isso? Eu acho que só precisa fazer muito esforço, estar com muita boa vontade para errar, porque não tem. Que eu acho que não é o caso de vocês, né? Tá? Então, olha só, eu tenho essa proposição aqui só tá afirmando que foi dito aí. Tem uma função vetorial de coordenadas x1, x2, xn. E eu tenho um vetor. Então, o vetor aqui é formado de valores constantes. Se o limite dessa função vetorial é L, então, cada uma das funções coordenadas tem como limite os valores de L. E se as funções o limite das funções coordenadas, cada uma tem Li, é porque o limite da função alfa é exatamente o vetor L. Então, é si só si. Desde que esses limites existam, tá, gente? São os valores finitos. Então, quero calcular esse limite aí. Algum problema? Calcular? Função vetorial bidimensional. Como é que eu calculo o limite? É o limite das funções coordenadas. Então, eu quero calcular limite t ao quadrado, quando t tende para 3. Isso é o vetor que tem como coordenadas o limite das funções componentes. Limite de t quando t tende a 3 e limite de t ao quadrado quando t tende a 3. Problema para alunos de cálculo 2, calcular esses limites? Não, né? Aí eu vou dar um toque. Eu acho bom fazer uma revisão de limite de cálculo. Veja lá o material de vocês de cálculo 1. Faça uma revisão lá de limite, né? Porque aí agora a gente vai precisar usar aqui. E basicamente limite, eu falei na aula da manhã, são dois resultados básicos de limite que a gente precisa saber. Limite de K é uma constante. Quando t tende, se a variável aqui for x. Quanto é? Limite da constante?
própria constante, né? E limite da função identidade, limite de x quando x tende a A. Quanto é? A, tá? Basicamente são esses dois aí, é porque aí o resto é limite da soma, é a soma do limite, limite do produto, limite do quociente, limite da raiz, tá? E claro, tem as funções trigonométricas, as funções exponenciais, tá? Então tá, limite de t quando t tende a 3, olha, função identidade aqui, 3. Limite de t ao quadrado quando t tende a 3. Limite do produto é o produto do limite, né? Vai ficar 9. Pronto. Tá? Então, limite da função vetorial t ao quadrado quando t tende a 3 é 3, 9. O que significa isso? Olha, na prova eu vou perguntar o que significa. Explique, por favor. O que significa isso? Eu não quero só cálculo, também quero entendimento. Bora, gente, alguém para me dizer, por favor, o que isso aí significa. Isso. Isso, que ele falou, que significa que quanto mais t está próximo de 3, mas a imagem dessa função está se aproximando desse vetor. E aí é a aproximação entre vetores, certo? Então, de um lado você tem esse vetor aqui de coordenadas 13 e 9. De outro lado, você tem a imagem da função, alfa de t. Né? Que é que mede essa aproximação? Aquele vetorzinho lá que a gente representou em vermelho, tá? Então, quando o t está se aproximando de 3, o comprimento desse vetor aqui está se aproximando de 0, tá? E essa aproximação pode ser feita com o grau de precisão que você quiser. Quero calcular esse limite aí. Mas é para vocês calcularem, tá, gente? Despertarem, vocês estão muito parados aí, conversando, sem participar. Vou apagar aqui, calcular. Limite. T ao cubo menos 8 sobre T menos 2. Olha aqui, foi representado dessa forma, como soma de múltiplos da base canônica de V2. T tende a 2. Quanto dá esse limite aí? 12 e E ao quadrado. É só calcular o limite das funções componentes, certo? Que são limites reais. Quando a gente vai calcular esse aqui, substituir aqui vai dar uma indeterminação, porque vai ficar 0 sobre 0, certo? Aí você reescreve, usa manipulações algébricas ou usa a regra de L'Hopital para levantar a indeterminação. E aí esse limite aqui dá 12. E esse limite aqui é uma função contínua, só substituir mais E ao quadrado J. Tá? Ok. Tá. E olha só, como o limite de uma função vetorial, ele recai no cálculo de limite de funções reais, então é de se esperar que ele vai herdar todas as propriedades que tem para limite de funções reais, tá? Então a gente tem propriedades análogas aqui, ó. Limite de uma soma. Soma de duas funções vetoriais, aí eu vou calcular o limite. Isso aqui vai ser o limite da soma, é a soma dos limites, assim como vale para R. Tá claro para vocês porque o limite da soma é a soma? Tá? Porque, olha aqui, vai recair numa soma aqui das funções coordenadas. Tenho o limite de uma função vetorial multiplicada por uma constante, né? Qual é a propriedade para limites de funções reais? Limite de uma constante vezes a função. É a constante vezes o limite da função. Então, a gente tem a mesma propriedade aqui. Né? Porque eu vou multiplicar uma constante aqui, aqui e aqui. Né? Eu posso colocar a constante aqui fora. Limite do produto interno de duas funções, tá? Vai ser
o produto interno dos limites. Então, ou você pode efetuar o produto interno das duas e depois calcular o limite, ou calcular o limite de cada uma delas e depois efetuar aqui o produto interno, tá? Mesmo resultado. E vale também o produto vetorial, tá? Então, o limite de um produto vetorial é o produto vetorial dos limites, tá? Tudo decorre daqui, desse fato, que recai no limite das funções coordenadas. Entendido o conceito de limite de função vetorial? Sim ou não? Então, o problema é calcular limite de funções reais, tá? Se você gosta de calcular limite de funções reais, você vai gostar que você vai calcular 2 vezes, 3 vezes, dependendo de número de coordenadas que tem a função vetorial, tá? Se você não gosta, você também vai calcular 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mesmo sem gostar, certo? Então, vocês acham que é melhor o quê? Gostar ou não gostar? É melhor começar a gostar, né? Porque vai ter que calcular do mesmo jeito. Tá, então, agora a gente pode definir o que são funções vetoriais contínuas, tá? Continuidade e limite tem tudo a ver um com o outro. Mas antes, pergunto para vocês, lembram da definição de função contínua, função real contínua? Cálculo 1, que vocês fizeram um dia desse. Quando é que a gente diz que uma função real é contínua num ponto? Qual é o significado disso? Espera que já ia. Definição de função contínua. Eu tenho isso aqui, ó. Tenho uma função f que vai de R em R. Pego um ponto A que está no domínio dessa função. Então, ela tem a imagem dela. O que significa dizer f é contínua em A? Qual é a definição de contínua? O que significa dizer a função é contínua no ponto? Isso. Então, exatamente. Então, é Humberto, né? Humberto está dizendo que significa dizer que o limite da função no ponto tem que ser igual ao valor da função no ponto. Lembram disso? Tá? Então, é essa definição aqui de continuidade. Vou ver aqui o slide. Nós dizemos que uma função real, falando real, gente, uma variável real, valores reais, ela é contínua em um ponto A, se o limite, quando x tende a A, é igual a f de A. Olha, são 3 exigências para a função ser contínua. E primeiro, a continuidade ela é uma definição pontual. Você diz ela é contínua no ponto, tá? Então, 3 coisas que a gente está exigindo. Primeiro, esse valor tem que estar no domínio da função, tá? Como é que, onde está dito aí que esse ponto tem que estar no domínio da função? Ah, está dito ali. Tá? Mas às vezes é que a gente está calculando f de A, então ela tem que estar definida naquele ponto. Segundo, o limite no ponto tem que existir e tem que ser igual ao valor da função no ponto, tá? E aí, pronto, agora, já que é um limite, eu uso a definição de limite, tá? Então, ser contínua no ponto significa que, à medida que o x está se aproximando de A, o f de x agora se aproxima, não é de um valor L qualquer, da imagem da função no ponto, tá? f de x se aproxima de A. Seria isso aqui, olha, tenho o gráfico de uma função contínua. Então, para um ponto no domínio, eu tenho aqui a imagem. Se eu pego um valor próximo de A, a imagem está próxima de f de A. Tá? Aí eu aproximo mais ainda, a imagem fica mais próxima de f de A. E quanto mais o x vai se aproximando de A, mais a imagem se aproxima de L. Graficamente, significa que gráfico de funções contínuas não tem interrupções aqui. Tá? Não tem buracos, porque as imagens estão bem próximas uma da outra. Função contínua no ponto A? Não, né? Tem aqui uma interrupção, olha só.
para A, eu tenho f de A. Eu peguei agora um valor de x próximo, no entanto, a imagem ela não está próxima de A. Se eu der um epsilon aqui, que seja menor do que essa distância, aqui você já não consegue aproximar isso aqui. E como é que a gente define continuidade de função real? Deixa um slide aí que eu quero que eles leiam, por favor. Eles e elas que leiam isso aí e procurem entender. Ó, vejam aí a definição de função real, continuidade de função vetorial. Tem alguma diferença para de função real? É a mesma coisa, tá? Ela é contínua naquele ponto. Se o limite da função no ponto é igual ao valor da função no ponto, é a mesma coisa, tá? Então, vou usar a definição de continuidade de função real. À medida que o t está se aproximando de A, o vetor alfa de t, lembra daquele vetor verde lá que estão chamando de L? Agora, o L é o alfa de A. É só isso, tá? E como eu vou verificar se uma função é contínua no ponto, gente? Uma função vetorial. Vejamos como a gente vai investigar se uma função vetorial é contínua. Tem aqui uma função vetorial, x1 de t. Pega aqui um A que agora tem que estar no domínio da função alfa, tá? Aí eu vou dizer, olha, alfa de t é contínua. Estou afirmando, essa função é contínua em A. O que significa isso? Definição. Definição. Eu esqueci, vocês podem me lembrar, por favor? Definição de função ser contínua no ponto. É o limite, eu lembrei, limite da função de alfa de t quando t tende a A é quanto? É alfa de A. Tá? Dizer que ela é contínua no ponto A é dizer isto aqui, certo? Agora eu vou dizer, mas que é limite de alfa de t quando t tende a A? Como é que a gente calcula esse limite? Limite de uma função vetorial é calcular o limite de cada uma das funções coordenadas. Então, isto que está aqui é limite de x1 de t quando t tende a A. É o limite. Vou repetir isso para cada uma das funções coordenadas, tá? Ok? Só estou usando isso aqui. Não é isso? E quem é esse vetor aqui, gente? Alfa de A. Quem são as componentes dele? É o x1 de A, é o x2 de A, tá? É pegar isso aqui e calcular em A. x1 de A, xn de A. Então, se ela é contínua, no ponto A a definição me diz que é isso. Eu simplesmente eu sei que o limite de uma função vetorial é calculado dessa maneira, tá? E o que eu tenho aqui agora? É uma igualdade de quê? O que está à esquerda é igual ao que está à direita. Igualdade de quê aí, gente? De vetores. E quando é que dois vetores são iguais? As coordenadas correspondentes são iguais. Então, a primeira daqui é igual à primeira de lá. Limite de x1 de t, quando t tende a A, é x1 de A. E assim para cada um deles. Limite de xn de t, quando t tende a A, é xn de A. Tá? Então, isso vai valer para todos. E eu posso voltar, né? Se eu tenho isso, então é porque esse vetor é igual a esse, ou seja, vale a ida e a volta de cada uma dessas etapas aqui. Agora, olha só, o que significa dizer isso aqui? Limite x1 de t quando t tende a A é x1 de A. Isso é o quê?
Camille, o que significa dizer aquilo lá? Não é uma função real. Não estou calculando o limite dela num ponto. Não estou te dizendo que esse limite é igual ao valor dela no ponto. Isso é a definição de quê? De continuidade. E significa que x1 é contínua em A. x1 de t é contínua em A. E aí eu vou repetir a mesma coisa para x2, para x3, para xn, certo? Então, isso significa dizer, eu vou colocar aqui, posso concluir aqui, que xi de t é contínua em A para todo i. 1, 2, qualquer uma das funções componentes. Moral da história. A função vetorial é contínua num ponto se cada uma das funções componentes dela forem funções contínuas naquele ponto. Ou seja, estudo de continuidade de função vetorial recai em estudo de continuidade de funções reais, tá? Vou transferir tudo para as funções componentes. Sair do cálculo 1, mas não sair do cálculo 1, porque eu vou continuar estudando, né? Resolvendo as coisas que eu resolvia no cálculo 1. Então, olha só, vamos pegar aqui o slide. Aquela função que a gente calculou o limite ainda há pouco, agora eu estou perguntando, ela é contínua em t igual a 3? O que eu tenho que fazer? Eu vou verificar se cada uma das funções componentes é contínua em 3, né? Aí a gente já calculou o limite, né, que vai dizer o limite da função vetorial é o valor da função no ponto. Então, eu calculo o limite da primeira, que a gente já calculou, que deu igual ao valor da função no ponto. A função é essa aqui, ó. Alfa de t é tt ao quadrado. x1, primeira função componente, segunda função componente. Limite de x1 de t quando t tende a... Quanto era? É 1, é? 3. Que é calcular limite de t quando t tende a 3, que a gente já tinha calculado que é 3, que é o próprio valor da função no ponto, né, gente? Que é o x1 de 3. Primeira função é uma função contínua. Segunda, limite de x2 de t quando t tende a 3, que é limite de t ao quadrado quando t tende a 3, que dá 9, que é exatamente o valor dessa função em 3, é x2 de 3. Portanto, ela é uma função contínua, né? O limite dessa função quando x tende a 3 é o valor dela em 3. Eu quero ver agora aqui o slide. Olha só, eu falei assim, a continuidade é uma definição pontual. A gente diz ela é contínua no ponto. Mas a gente pode também dizer a função é contínua. Quando a gente diz simplesmente ela é contínua, a gente está querendo dizer que ela é contínua para todo ponto no domínio, tá? Contínua no ponto. Aí eu vou verificar naquele ponto. Contínua, simplesmente, eu tenho que... Para qualquer ponto do domínio, o limite é igual ao valor da função naquele ponto. Tá? Então, é por isso que eu quero fazer a pergunta agora. Nós analisamos a continuidade dessa em 3. Agora, eu pergunto, e ela é contínua? Ou seja, se você generalizar, trocar esse 3 por um número qualquer, eu vou chegar no mesmo resultado, tá claro? Então, ela é contínua para qualquer ponto, portanto, ela é uma função contínua. Enquanto eu tomo fôlego aqui, vocês podem verificar se esta daí é contínua em t igual a 1. Tenho uma função vetorial, quero saber se ela é contínua em 1.
que temos que fazer? Resolver a questão, né? Aguenta só um pouquinho o slide que eu vou copiar aqui a questão. Então, alfa de t se o t for menor ou igual que 1, ela tem essa regra e ela tem uma outra regra para t maior que 1. T menos 1 se o t for maior do que 1. Ok. Então, a gente quer estudar a continuidade dessa função em 1, tá? É uma regra, é definida por parte, tem um valor para, ela tem uma regra para t menor ou igual que 1, outra regra para t maior que 1. O que a gente vai fazer? Isso, mas a gente vai, ela é contínua se cada uma das funções componentes forem contínuas. A gente analisa a continuidade de cada uma, calculando o limite, tá? Então, vamos aqui pegar a função x1, primeira função coordenada, segunda função coordenada. Vamos analisar. x1 de t, ela é dado por duas regras. Ela é este valor aqui, se o t for menor ou igual que 1. Então, ela é t mais 1. Se o t for menor ou igual que 1. E ela é t ao quadrado menos 1 sobre t menos 1. Se o t for maior que 1. Que vai dar a mesma coisa. Bom, esta função vai ser contínua em 1 se o limite existe e for igual ao valor da função no ponto. Quanto é x de 1? Está definida para 1 essa função? Tá ou não? Não? Por quê? Não pode calcular o 1 aqui? Concordam que ela não está definida para 1? Está dito aqui, olha, se o t for menor ou igual que 1, usa essa regra. Então, está bem aqui a definição do 1, tá? Então, ela está definida para 1. E quanto vale x de 1? Qual é a regra que eu vou usar? Essa aqui, tá? Então, vai ficar 1 mais 1, 2. O valor da função é 2. E o limite, ele existe? Então, vamos analisar. Como ela tem duas regras aqui, tá? Para eu calcular o limite, qual das duas regras que eu vou usar, gente, para calcular o limite? As duas, porque lembra que limite eu vou analisar o comportamento da função na vizinhança, e tanto a esquerda quanto a direita. Como ela tem as duas regras, eu vou fazer os limites laterais. Eu vou ver como é que ela se comporta quando a gente se aproxima de 1 por valores menores, e aí eu uso a regra para valores menores, e depois como é que ela se comporta para valores maiores. Então, primeiro eu calculo o limite, primeiro não precisa de ordem, mas de x1 de t, quando t se aproxima de 1 por valores menores, né, que a gente representa assim. Valores menores, qual das duas regras que eu vou usar? Bem aqui está dizendo, se o t for menor ou igual que 1, esta é a regra. Então, é calcular o limite usando esta regra aqui. Então, isso é calcular limite de t mais 1 quando t tende a 1, que vai dar 2, né? E agora, a gente, como é que ela se comporta próximo de 2, mas por valores maiores? Limite de x1 de t quando t tende a 1 por valores maiores. Qual das duas regras que eu vou usar? Está dito aqui, se o t for maior do que 1, é esta regra que define a função. Então, é calcular o limite desta aqui. Limite
de t ao quadrado menos 1 sobre t menos 1, quando t tende a 1. Aí, quando a gente substitui, dá quanto aqui esse limite? Quanto? Substituir aqui, a princípio vai dar 0 sobre 0, dá uma indeterminação, né? Então, ou você faz manipulações algébricas, porque eu posso abrir a diferença, ou usa a regra de L'Hopital, né? Já que deriva a função que está em cima, deriva a função que está embaixo, né? E calcula o limite. As limitações? Bom, primeiro tu tem que calcular uma... Ela é válida para... Ele perguntou quais são as limitações para a regra de L'Hopital. Não sei bem limitações. Ela é válida para indeterminações tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Né? Mas quando você tem determinações de outro tipo, você pode manipular para reescrever dessa maneira. Agora ele diz o seguinte. Tu tem um limite, uma função aqui, ó. Desse tipo aqui, né? F de x sobre g de x, quando x tende a um valor A, ele diz que esse limite é igual ao limite, quando tu tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, g' de x, quando x tende a A, desde que isso aqui não se anula, tá? Esse ponto aqui. Então, você calcula o derivado, ela não se anula naquele valor, aí você aplica a regra. E aí, aqui, vocês querem usar L'Hopital, Isso aqui é a mesma coisa que o limite. Aí, não é a derivada de um quociente que a gente faz, né? É a derivada da função que está no numerador e a derivada da função que está no denominador. Dá 2t, aqui vai dar 1, quando t tende a 1. Aí, não tem mais a indeterminação, né? Calcula o limite, vai dar 2, tá? Então, olha só. O limite à esquerda é igual ao limite à direita. Então, o limite existe e é exatamente esse valor, x1 de t, quando t tende a 1, vai ser igual a 2, que é o valor da função no ponto, que é x1 de 1. Já posso garantir que a função vetorial lá é contínua? Tá vendo que não está prestando atenção? Já posso dizer... Não, né? Só fiz a análise da primeira função componente. Tem que fazer a mesma análise para a segunda função componente aqui. Vamos ver essa função aqui. Aí a gente tem a função x2, segunda função componente, que também é dado por duas regras. Ela é cosseno de t menos 1, quando t é menor ou igual que 1, e ela é log natural se o t for maior que 1. T menos 1, né? Aí a mesma coisa, né, gente? Ela tem duas regras. Ela tem uma regra para valores à esquerda e outros à direita, então tem que calcular limites laterais, tá? Limite de x2 de t, quando t tende a 1 por valores maiores. Qual das duas regras que eu vou usar se eu quero analisar o valor da função, um valor maior do que 1? Quero calcular esse limite aqui, né? T está se aproximando de 1 pela direita. Perguntei qual das duas regras que eu uso. A de baixo, que está dito, olha, se o t for maior que 1, calcula por aqui. É o limite de log natural de t sobre t menos 1, quando o t tende a 1, né? Aí, se a gente substituir aqui, ó, log natural de 1, 0, e o menos 1 vai dar 0. Tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, certo? Aí posso aplicar a regra de L'Hopital aí. Vai ficar limite. Derivada da função que está no numerador. Qual é a derivada do log natural? Vai ficar 1 sobre t. Derivada da função do denominador, que vai dar 1. Quando t tende a 1. Aí vai dar 1, certo?
E aí a gente agora vai fazer a análise da aproximação por valores menores. Cosseno de t menos 1 quando t tende a 1 por valores menores. Então, tá aqui, olha, se for menor que 1 é essa regra. Aí, eu já substituí aqui, desculpa. Quanto dá esse limite aí? Cosseno é uma função contínua, né? Então, substituir o valor, fica 1 menos 1, cosseno de 0 é 1. Aí, olha, os limites laterais existem e são iguais, portanto, o limite da função no ponto, ele existe. Quando t tende a 1 é 1. E quanto é o valor dessa função em 1? Em 1 está bem aqui, né? A regra está me dizendo que vai ficar cosseno de 0 que vai dar 1. Portanto, a função alfa de t ela é contínua, tá? Porque as suas funções continuam em 1, que a gente estava analisando. Porque as suas funções coordenadas são funções contínuas no ponto. Anotem esse aí para vocês levarem para fazer daqui a pouco, quando terminar a aula. Eu quero saber se essa função aí ela é contínua, tá? Ou seja, ela está definida para valores positivos. Se ela é contínua em qualquer ponto. Qual é a diferença? É apenas porque é uma função tridimensional, mas eu tenho que analisar a continuidade da primeira, da segunda e da terceira. Ok? Para um ponto genérico. Opa, desculpa, estava anotando. Perdão. Bom, agora a gente quer fazer estudo de derivada de funções vetoriais. Aí vem a pergunta básica, né? Qual é a definição de derivada para funções escalares, funções de uma variável real, valores reais? Lembram? Não, deriva é o que você tem que fazer, mas a definição, né? O que é? E o que é derivar? Olha só, a gente vai dizer assim, eu estou chamando aqui a função de x1, tá? Porque para a gente já lembrar lá na função, as funções coordenadas, que são funções escalares. Eu vou dizer que uma função x1, ela é a derivada dela, ela é derivável num ponto t0, que está no domínio, se esse limite aqui existir. Então, veja que derivada, ela é um limite. Tá? Mas esse limite que está aqui é o limite de quê? Olha, é a função calculada em um ponto t0 mais h menos x1 de t0 dividido por h, o limite de um quociente existir. Essa aqui é a definição de derivada. Lembra aí o que é esse quociente? É o quê, Humberto? Não te ouvi. Acho que o gráfico. Vamos para o gráfico aqui para a gente recordar a ideia da derivada. Tem, por exemplo, aqui uma função real. Pega um ponto aqui, que eu chamei de t0 lá, não foi? Aí ela tem a imagem dela nesse ponto, t0. Um dos problemas que motivou a definição de derivada é que se queria escrever a equação da reta que passava por esse ponto, tocava a curva nesse ponto, que é chamada reta tangente, tá? Como a gente escreve a equação da reta que passa por esse ponto? Toca a curva só nesse ponto.
O que a gente precisa para escrever a equação de uma reta? Precisa de 2 pontos, porque aí a gente determina o que a gente quer. Mas precisa. Aí os matemáticos falam, mas a gente só sabe escrever a equação de reta quando tem 2 pontos. Como agora que eu vou escrever uma que eu só tenho um ponto? Então vamos, porque a gente sabe escrever com 2 pontos, né? Então, pega-se um ponto, soma aqui um valor H. Vamos supor que H seja esse pedaço aqui. Se isso aqui é T0, somei com H, eu passo a ter um T0 mais H. Calculo o valor da função no ponto. Aí eu vou ter um outro ponto aqui. O gráfico da função. X de T0 mais H. Se eu conheço 2 pontos, eu sei escrever a equação de reta que passa por 2 pontos. Que a gente determina o coeficiente angular, que é a mesma coisa que calcular um vetor diretor da reta, né? E aí esse pedacinho que está aqui, ele é exatamente essa diferença aqui, né, gente? É o x0, x de T0 mais H, menos o x de T0. E esse pedaço aqui é exatamente a diferença T0 mais H menos o T0, que é o H, tá? Então, na hora que a definição de limite, de derivada, perdão, a gente calcula, é o limite desse quociente aqui, x0, x de T0 mais H, menos, eu chamei a função, eu tinha chamado de x1, né? Perdão, a função tinha chamado ela de x1, então é x1 e x1. Dividido pelo H. Aí a gente está calculando o limite quando H tende a zero. Isso que é definido como a derivada. X' no ponto T0. Pergunto para vocês, pensem bem e me digam, o que significa o limite desse quociente quando o H está diminuindo, está se aproximando de zero? Estamos fazendo o que com isso? Não te ouvi, Humberto. Será que eu entendi? A gente está fazendo esse H tender a zero. Olha aqui no gráfico. O que acontece quando o H está diminuindo? Então, esse ponto, ele vai começar, o ponto que está aqui no gráfico, está em Q, ele vai começar a deslizar sobre a curva e se aproximar do ponto P, certo? Porque o que a gente quer é determinar o coeficiente angular dessa reta que está bem aqui. Mas não se sabe calcular o coeficiente angular de uma reta por só ter um ponto. A gente sabe de 2 pontos. Então, a gente calcula da reta secante, que passa por esses 2 pontos. Mas a ideia é fazer com que esse H vai ficando cada vez mais próximo, para que essa reta secante comece a ficar próxima da reta tangente. Aí você aproxima tanto quanto você quer, né? Então, a ideia do limite, tá? Então, o limite, a gente está calculando o coeficiente angular desta reta que está aqui, que passa só por um ponto, né? Mas calcula por meio das duas, tá? Então, é o coeficiente angular da reta tangente, certo? Esse limite aqui, que é a derivada, a gente calcula o limite do coeficiente angular da reta secante, para obter o da reta tangente, tá? Mas olha só, derivada é limite, tá? Então, agora eu quero calcular limite de uma função, ou derivada de uma função vetorial. Tenho uma função vetorial alfa de t. Ela tem as funções coordenadas x1 de t, xn de t. N funções coordenadas. Aí eu quero calcular derivada dessa função num ponto t0. Eu já coloquei lá a definição, não mostrei para vocês, né, gente? Desculpa aí a definição de derivada de função vetorial. Olha só, gente.
Definição de derivada de função real. Olha e observa, presta atenção. Derivada da função real no ponto t0. Ok. É o limite desse quociente, que é o quociente que coeficiente angular da reta secante. Derivada da função vetorial. Agora eu tenho uma função vetorial. O que é a derivada dela? Mesma notação, alfa' de t0. É o limite desse quociente. Me diga, mudou alguma coisa? Não, tá? É a mesma definição, só que lá no lugar está uma função vetorial. Quem sabe calcular de limite de função real vai saber de função vetorial, certo? E olha, foi muito bacana aquele resultado do limite, que o limite de uma função vetorial é o limite da função coordenada, porque resolveu todos os nossos problemas. Olha só. Agora eu quero calcular, saber como é que eu calculo a derivada dessa função vetorial. Aí a definição me diz que isso é limite da alfa calculada num t0 mais h, menos a função alfa calculada num t0 dividido por h, quando esse h tende a zero, certo? Então, veja que é um limite de uma função vetorial, porque aqui eu pego essa função, faço a diferença, vou ter uma função vetorial, tá? Então, isso aqui vai ser limite quando h tende a zero. Aí, vamos fazer as contas aqui. E eu já vou escrever na forma de vetor, tá? Então, olha só, eu vou pegar a primeira coordenada, vai ficar essa função aplicada nesse ponto, menos ela aplicada em t0, tá? Estou fazendo diferença de vetores. Então, as funções coordenadas vão ficar x1, t0 mais h, menos x1 aplicada no t0, a primeira coordenada daqui. Isso aqui dividido por h. Lembra que isso aqui é a mesma coisa que eu estou multiplicando pelo escalar 1 sobre h. E como é que eu multiplico um escalar por uma função, por um vetor? É multiplicar por cada uma das coordenadas. Então, vou colocar aqui. E aí, a segunda coordenada vai ficar x2 em t0 mais h menos x2 de t0. E assim eu vou repetir para todos. Chega na última, xn calculada em t0 mais h menos xn. Calculado em t0 dividido por h. Tá? Então, eu abri isso aqui e escrevi na forma de vetor. Agora, eu tenho o quê? Limite de uma função vetorial. O que é isso? Estou falando aqui há 1h, 33 minutos e 45 segundos. E aí eu pergunto a vocês, o que é limite de uma função vetorial? Vocês nem me falam. Lembra que o limite de uma função vetorial é a função que tem como o limite de cada uma das coordenadas, né? Então, vou passar isso aqui, é o limite da primeira função coordenada, x1, t0 mais h menos x1 de t0 dividido por h, quando h tende a zero. E assim eu vou calcular o limite de cada uma das componentes. Limite de xn de t0 mais h menos xn de t0 pronto. Olha o negócio bacana lá do limite, né? Que limite de vetor é o limite de cada uma das funções coordenadas. Agora, vocês podem me fazer me prometer que se eu perguntar uma coisa, vocês vão responder corretamente? Se estiverem prestando atenção, sim. Olha só para essa a primeira componente aqui. O que é isto aqui? Esse limite aqui é o quê? A derivada de quem? Da função x1, tá? Definição de derivada. Então, esse aqui é a x1' no ponto t0. E aí, a mesma coisa, a segunda seria x2' no ponto t0. E aqui, xn'
no ponto T0, tá? xn' no ponto T0, certo? Ou seja, quando eu vou calcular a derivada de uma função vetorial, olha quem é a derivada dela. É a função que tem como componente as derivadas das funções. Tá? Então, recai no mesmo problema do limite. É só eu calcular a derivada de cada uma das funções coordenadas da função vetorial, que recai no cálculo de derivada de funções reais. Tá, gente? Ficou claro isso aí? Então, usamos novamente a ideia do limite, limite de função vetorial. Tá? Então, olha só, dá nome às coisas aqui. A gente diz que uma função vetorial é derivável num ponto T0 se essa derivada aqui existe, né? Porque, olha, limite aqui, pode ser que o limite não seja valor finito. Quando essas derivadas existem, a função é derivável no ponto. E a gente diz que ela é derivável quando ela é derivável para todo ponto no seu domínio. E aí, nesse caso, quem é a derivada da função? Aqui já está generalizando. Aqui, em vez de colocar um ponto T0, é por um ponto T qualquer, que é a definição da derivada. Limite desse quociente. Tá, e aqui já são as contas que eu acabei de fazer. Então, olha só. Resumindo, tem uma função vetorial com n componentes. Se ela é derivável, então, a derivada dela é a função vetorial que tem como componente as derivadas das funções coordenadas. Derivada dessa função. Vocês gostam de derivar, né? Porque vocês foram rápidos, né? Isso, é só eu derivar cada uma das funções coordenadas, né, gente? Então, olha, é a função que tem como coordenada derivada da primeira, derivada da segunda. Deriva a primeira, dá 1, a segunda, 2t. Pronto. A partir desse momento que eu derivei, o que é que eu tenho? Eu tenho a função derivada de alfa de t. Né? É uma regra, novamente, é uma outra função vetorial. E a partir dela, agora eu posso calcular a derivada num ponto qualquer, usando essa regra que está aí. Ué? E aí, quanto vale a alfalinha de 3? Alfalinha de 3. É só usar a regra lá, né? Substituo. A primeira coordenada é constante, é 1. Vai ficar 1 e 6. Tudo bem? Já tenho a derivada, calculo, passa a ser uma função que eu quero calcular por um valor qualquer. Vamos calcular a derivada dessa? Alfalinha de t. Ela é uma função, olha, também eu estou escrevendo assim, na forma o múltiplo de o múltiplo de j. Alguma dificuldade aqui, gente? Eu vou calcular a derivada da primeira e vou calcular a derivada da segunda. Então, é alfalinha de t a função que tem. A primeira função coordenada é derivada de 1 mais cosseno de t. Então, mais cosseno de t', indicando aqui. E a segunda, a derivada de 3 mais seno de t. Derivada de 1, cosseno menos seno. Então, a alfalinha vai ficar menos seno de t, que multiplica o i. E a derivada de 3 é 0 e do seno, cosseno. Pronto, agora eu já estou com a função derivada. De posse dela, eu posso calcular a imagem para um ponto qualquer no domínio, ok? Só para a gente ir embora feliz. Nossa, mas foram muito... Eles estão aí conversando, que de repente, quando eu falei para ir embora, eles responderam com uma rapidez impressionante.
Tá, então aí a gente vai derivar cada uma das funções coordenadas, tá? Então, primeira, derivada da primeira, segunda componente derivada da segunda, derivada da terceira, derivada do cosseno, que é menos seno, é derivada do cosseno, é derivada de 1. Ok. E aí, de posse dessa função, agora eu posso calcular a imagem para um valor qualquer. Está aqui a regra da derivada. Ok? Tá, então dá para a gente calcular essa daí ainda, né? Quero calcular... Perdi aqui o... Vamos calcular aí, gente, para a gente ir embora mais feliz ainda. Então, vocês viram que para esse final de semana vocês têm que fazer uma revisão de limite de funções de uma variável real, né? E de derivada, porque a gente vai só repetir várias vezes. Por exemplo, derivada de raiz quadrada de t ao quadrado mais 3. Alguém tem dificuldade nisso? Lembra aí que tem que usar a regra da cadeia, né? Tá? Então, se a gente tem dificuldade, aí tem que exercitar. Logaritmo natural de t ao cubo mais 3. Tem que usar a regra da cadeia também, que a derivada do logaritmo é 1 sobre o valor que está lá, mas aí multiplicado pela derivada que está dentro. Então, a gente vai derivar aqui, aplicar a regra da cadeia. Eu poderia chamar t ao quadrado mais 3 de u. Eu iria derivar a raiz quadrada de u, vezes u', tá? Então, derivando, a gente obtém aqui a derivada dela. Ok, peraí que eu quero dar um aviso para vocês. Gente, aí, olha, como é de se esperar, né? Como a gente tem a história que a derivada ela é um limite e tem as propriedades de limite, então a gente vai herdar também as mesmas propriedades lá do limite. Derivada da soma vai ser a soma das derivadas, tá? Análogo que a gente tem para R. Derivada de uma constante vezes a função. É a constante vezes a derivada da função, certo? E olha só, se eu tiver uma função escalar multiplicada por uma função vetorial, aí eu vou multiplicar. E aí vale também a mesma regra lá do produto. É a derivada da primeira vezes a segunda, conserva a segunda, deriva a... Mesmo que uma seja escalar, outra seja vetorial, tá? Vale lembra dessa regra, né? De derivada do produto. Então, essas mesmas regras se mantêm aqui, gente. Derivada do produto interno. Deriva a primeira, faz o produto interno com a segunda. Conserva a primeira, faz o produto interno com a segunda. Regra análoga. E essa mesma regra vale também para o produto vetorial. Derivada do produto vetorial. Deriva a primeira, faz o produto vetorial com a segunda. Conserva a primeira, faz o produto vetorial com a derivada da segunda, tá? Então, as propriedades são mantidas. Regra da cadeia, que a gente acabou de falar. Eu tenho uma função vetorial aplicada numa função escalar. É a mesma coisa. Derivo a função de fora, aplico na função de dentro e vezes a derivada da de dentro. Ok? Gente, então, eu estou falando rápido, eu estou assumindo que vocês sabem isso aí, tá? Tá? Tranquilo, né? Avisos. Lembrando que a primeira avaliação é dia 7, vamos começar a estudar, que já está próximo. E também, gente, não deixe de entregar a lista, as nossas listas avaliativas toda semana, tá? Eu vi que o pessoal já começou a deixar de entregar, tá? Não deixe de entregar, tá? É uma forma de você ficar se motivando. Vale 40% da tua nota de aprovação, então... eu vou ter que falar de novo. Não, é porque assim, ó, para ser aprovado você tem que ter uma nota mínima de 5. E a lista já é 2, estou falando para nota de aprovação, tá? Muito obrigada pela presença de todos. Até a aula de sexta-feira, aula de monitoria, hein?